Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal à noite da terça-feira para, durante praticamente uma hora, refletirmos sobre assuntos de relevância para a nossa fé católica apostólica romana, sempre abordando um aspecto da pessoa, da missão, das palavras, das atitudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje certamente vai suscitar uma atenção, um interesse, oxalá, muito grande no seu coração. Vamos falar de algo de Cristo. O título é A Maldição de Cristo. Não, você ouviu bem, você não se equivocou, não, você não está ouvindo errado, não. Maldição de Cristo. Se nós quisermos Cristo, o amaldiçoado, o Cristo, o maldito, mas também o Cristo que amaldiçoa. Com toda certeza, são poucas as pessoas que já conhecem esse assunto. E justamente por isso ele foi colocado como uma forma de nós expormos primeiro a doutrina bíblica e da igreja sobre a maldição, que é pecado. A maldição é pecado. Amaldiçoar é pecado. Mas há um tipo de maldição que não é pecado. Quando alguém amaldiçoa, dependendo da maldição e do amaldiçoante, não temos um pecado. Jesus que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, se apresenta então no início desse programa como o modelo, como o parâmetro daquele que proíbe a maldição e amaldiçoa. Daquele que diz que a maldição é pecado e também na Escritura é dito que a maldição não é pecado. Mas que maldição é pecado e que maldição não é pecado? É o que nós vamos ver ao longo desse programa. Na verdade, a palavra amaldiçoar, o verbo amaldiçoar, o substantivo maldição, são palavras, digamos assim, que estão cercadas por um tabu. Elas já são taxadas pejorativamente antes de o assunto ser tratado. Não é bem assim. Já começamos então, para não assustar demais as pessoas já assustadas com essa introdução, que amaldiçoar é pecado. 4 textos da Escritura, Novo Testamento, eu escolhi para mostrar categoricamente, com todas as letras, que amaldiçoar é pecado. Mas como eu já falei que amaldiçoar, dependendo do tipo de maldição, não é pecado, só vamos definir a maldição e o verbo amaldiçoar mais para frente. Justamente para que agora, nesse primeiro momento, fique bem claro, amaldiçoar é pecado. Um certo tipo de maldição. Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os e não os amaldiçoeis. Portanto, existe um veto no Novo Testamento, carta aos Romanos, um veto à maldição. Não amaldiçoeis, seja quem for. Próximo texto. Tiago, capítulo 3, versículos de 8 a 10. É interessante esse capítulo porque ele fala da língua, que é uma realidade paradoxal. Dela podem vir coisas maravilhosas, bênçãos, instruções, conselhos, pregações, todas essas coisas bonitas, mas também a língua pode ser usada para o mal. A língua que pode ser instrumento de bênção e a língua que pode ser também instrumento de maldição. Tiago, capítulo 3, versículos de 8 a 10. A língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Outra proibição, a maldição. No começo do programa eu já fiz a distinção entre maldição má e maldição boa. Existe maldição boa? Existe maldição boa. Mas essa maldição de que tratam Romanos e Tiago até agora é a maldição má. É a maldição proibida. É a maldição pecaminosa. Próximo texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Pagar o mal com o mal não é apenas chegar às vias de fato. Fulano me bateu, eu vou bater nele. Fulano me prejudicou, eu vou prejudicá-lo. Fulano matou, eu vou matá-lo, etc. Mas também no desejo. E aí é que a maldição má entra. Como uma forma de uma pessoa retribuir o mal efetivamente dito ou feito, ou bem não feito, com desejos, com pragas, com imprecações, desejando o mal, isso é absolutamente proibido. Terceiro texto, de proibição da maldição má. Último texto. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Abençoar, sim. Amaldiçoar, não. É de se perguntar, depois desses 4 textos, portanto, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, o apóstolo Tiago na carta de Tiago, e depois o apóstolo Paulo novamente, primeiro aos Tessalonicenses, e o apóstolo Pedro na primeira Pedro, temos mais do que fundamentos bíblicos para afirmar que a maldição é proibida, a maldição é pecado, a maldição é vetada em absoluto para o cristão. Jesus Todo-Poderoso, em algum momento, condenou a maldição? Explicitamente não. Mas se pegarmos, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 44, onde nosso Senhor diz: orai pelos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e maltratam. É óbvio que aqui nós vemos implicitamente uma condenação à maldição. Na verdade, mais uma explicitação da oração e da bênção para com aqueles que nos perseguem. Acho que ainda temos tempo nesse primeiro bloco para introduzir uma realidade curiosa, mas também muito importante para a nossa fé. O Cristo que proíbe a maldição má, o Cristo que, mediante os escritos dos apóstolos, e aqui temos 3 apóstolos, São Paulo, São Pedro e São Tiago, é o Cristo que se fez maldição. Cristo, o que se fez maldito. Como assim? É preciso que a gente analise primeiro Gálatas 3,13 e depois a gente volte um pouquinho nesse mesmo capítulo, no versículo 10, para nós entendermos por que Cristo se fez maldito. Com a palavra, o apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Aqui nós temos 2 coisas que precisam ser pontuadas: maldição da lei e maldito todo aquele que é suspenso no madeiro.
para os judeus, para os hebreus, melhor ainda, mais antigo, Deuteronômio 21, 23, aqui São Paulo cita literalmente esse texto da Torá, esse texto do Antigo Testamento: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Então, os que eram crucificados eram tidos como amaldiçoados. Mas Jesus foi crucificado. Jesus, portanto, se colocou na condição de maldito. Maldito. Mas o que precisa ser retomado no segundo bloco, e o esperamos fazer com a graça de Deus, é que São Paulo diz aqui que Cristo remiu-nos da maldição da lei. Mas a lei não veio de Deus? Como é que a lei pode amaldiçoar alguém? Em que sentido a lei traz consigo uma maldição? É o que nós vamos ver no segundo bloco. Não saia daí. Quero que você esteja conosco até o final, refletindo essa argumentação muito interessante na Escritura. Existe uma maldição que ninguém pode pronunciar, ninguém que se considera cristão, mas há ocasiões em que amaldiçoar, além de não ser pecado, é uma virtude e pode ser também um dever. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Maldição de Cristo. Terminamos o primeiro bloco citando Gálatas capítulo 3, versículo 13, onde é dito que Cristo se tornou por nós maldição, e São Paulo cita literalmente Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, que diz: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Cristo, portanto, se fez maldito. Quis livremente ser tido como maldito, ser taxado como maldito, no cumprimento dessa profecia no tempo de Nosso Senhor e já desde o Deuteronômio antes. Quem era crucificado era tido como maldito, era um amaldiçoado. Mas esse versículo fala da maldição da lei. Mas a lei não veio de Deus? E a lei não é boa? Como é que a lei pode amaldiçoar alguém? O versículo 10 desse mesmo capítulo 3 da carta de São Paulo aos Gálatas explica: todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 3 faz uma longa dissertação sobre a relação entre a lei e a fé. A tese básica dele na carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos, alguns capítulos: o homem não é justificado pela prática da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Ora, viver para cumprir ritualmente os preceitos da lei, apoiar-se nas práticas legais da lei mosaica, da lei de Moisés, e não cumpri-las, por menor que seja o preceito, por menor que seja o mandamento, é taxado como maldito. Maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Esse versículo era muito utilizado pelos escribas e fariseus para, digamos assim, fazer uma pressão psicológica sobre o povo. Se você não paga o dízimo, você é maldito. Se você não observa o sábado, você é maldito. Se você não cumpre aquele preceito, você é maldito. Percebeu aqui a maldição da lei? Ou seja, a mentalidade religiosa, escribas, fariseus, doutores da lei, era exatamente essa: cumpra, senão você é maldito. Isso gerava um tormento psicológico coletivo no coração das pessoas. Tanto é que Jesus, em determinada ocasião, vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados do pesado fardo,
e eu vos aliviarei. Qual é o pesado fardo? Esse daqui. Vou citar novamente Deuteronômio 27 e 26. Maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Cristo Jesus veio nos libertar desta maldição, não da lei enquanto tal, até porque ele disse: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. E a perfeição da lei é o amor de Cristo. A caridade é a plenitude da lei, diz a carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Agora vamos nos assustar um pouquinho, porque é importante que a gente perceba Deus amaldiçoando. E vamos citar 4 textos. O Antigo Testamento está repleto de maldições. Sim, os profetas amaldiçoam em certas ocasiões, tanto os hebreus como também os inimigos de Israel. Existem maldições comunitárias, dirigidas a uma grande quantidade de pessoas, a famílias, a pessoas tomadas individualmente, etc. Mas a primeira vez na Bíblia que alguém amaldiçoa, onde está esse texto? Gênesis, capítulo 3, versículo 17. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Maldita seja a terra por tua causa. Mas alguém poderia perguntar: e a terra tem culpa do pecado de Adão e de Eva? Por que Deus Todo-Poderoso vai amaldiçoar a coitadinha da terra e não amaldiçoa o homem? A resposta vem mais para frente, por favor, fique conosco até o final. Agora vamos a primeiro detalhe: a terra é amaldiçoada, Adão não, Eva não, os homens não. Mas avancemos. Qual é a primeira vez que Deus Todo-Poderoso ameaça alguém, algum ser humano? Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. A primeira vez que o Senhor se dirige a Abrão. Ainda nem era Abraão, era Abrão. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Agora vem o que interessa. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Se essa maldição vem de Deus, é boa. O primeiro a amaldiçoar na Bíblia é Deus. E de Deus não pode vir o mal. Logo, se foi ele quem amaldiçoou, essa maldição é boa. Então nos explique o que é maldição boa, senhor bispo. Agora não, só mais para frente. Se você ficar até o final, você vai entender. Agora, vamos ao Novo Testamento. Eu poderia citar muitos outros textos em que a maldição aparece, seja pronunciada por Deus, seja pronunciada pelos profetas. Como o programa só tem 1 hora, vamos, depois desses 2 textos do Antigo Testamento, Gênesis 3, 17 e Gênesis 12, de 1 a 3, a terra sendo amaldiçoada e Deus prometendo amaldiçoar, quem amaldiçoasse Abraão. Chegamos então a um caso curioso de Jesus amaldiçoando uma criaturinha. E uma criaturinha que não tem culpa. A maldição da figueira. Marcos capítulo 11, de 13 a 14 e de 20 a 21. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore,
mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Certamente alguém que milita defendendo a causa da ecologia vai dizer: mas aqui Jesus foi desumano. Amaldiçoa a coitadinha da figueira. E aliás, nem era tempo de figos. Não era o momento de ela dar frutos, e Jesus, que estava com fome, amaldiçoou. E agora? Como explicar isso? Teria nosso Senhor Jesus Cristo errado? Não, Jesus Cristo não errou. Agora vamos à grande maldição. A maldição que Jesus vai pronunciar no dia do juízo final. Que maldição? Mateus capítulo 25, versículos 34 e 41. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: atenção, retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. É o arremate final da história, o juízo final, que será presidido pelo próprio Jesus, que virá sobre as nuvens com poder e glória, cercado dos seus anjos, para julgar toda a humanidade, que ficará dividida entre os eleitos, que ficarão à sua direita, e os condenados, que ficarão à sua esquerda. Essa palavra: apartai-vos de mim, malditos. Maldição boa, porque pronunciada por Jesus. A maldição do Senhor Deus à terra, maldita será a terra. Maldição boa, porque pronunciada por Deus. A maldição: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A maldição que o Senhor prometeu cumprir à pessoa de Abrão. Gênesis capítulo 12. Jesus amaldiçoando a figueira. Maldição boa. Mas o senhor quer, por favor, explicar que maldição boa é essa? Porque eu pensava que só tinha maldição ruim. Tem maldição ruim e tem maldição boa. Quer saber a resposta? No próximo bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento interessantíssimo da maldição de Cristo. Eu quero recordar a você que no nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI, também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Terminei o bloco anterior falando de duas condenações, de duas maldições pronunciadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, uma foi pronunciada, a outra será pronunciada. Aqui ele pronunciou a maldição sobre a figueira. Jesus estava com fome e chegou perto da figueira, não era tempo de figos, ele queria comer figos. Como não encontrou, ele disse para ela: nunca mais você dê figos. No outro dia, a figueira estava seca. E o apóstolo Pedro disse: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Vimos também a maldição que o Senhor pronunciará no dia do juízo. Apartai-vos do juízo final. Mateus capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos.
para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. E aí segue, tive fome, não me destes de comer. O texto nós já sabemos. Agora vamos, nosso Senhor Jesus Cristo amaldiçoando cidades. Dentre elas, uma onde ele morou. E essa maldição é tremenda. Mateus capítulo 11, de 20 a 24. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Isso é uma maldição. Mas uma maldição que não é pecado. Uma maldição que não é proibida. O simples fato de Jesus ter pronunciado essa maldição, e Jesus é Deus, e de Deus não pode vir o mal, já indica essa maldição, não é pecado. Então agora vamos, com a ajuda de Santo Tomás de Aquino, explicar os tipos de maldição que existem, para que nós saibamos, discernamos com clareza. Essa maldição é proibida, porque é pecado, porque ofende a Deus, porque fere, ou o quinto mandamento, o sétimo mandamento da lei de Deus, basicamente o sétimo, não matar. Desejar o mal a uma pessoa é pecar contra o sétimo mandamento do Decálogo, não matar. Santo Tomás de Aquino. O quinto mandamento da lei de Deus. Perdão, a idade chegou, tá vendo? Já estou ficando broco. E aqui a minha equipe foi que me alertou que a minha velhice precisa de ajuda. Santo Tomás de Aquino, explicando os 3 tipos de maldição. Suma teológica. Amaldiçoar é o mesmo que dizer mal. Ora, dizer implica-se tríplice relação com o que é dito. A primeira relação está no modo de enunciar, como quando exprimimos alguma coisa no modo indicativo. E então, amaldiçoar não é senão dizer mal de outrem, o que é próprio da detração. E por isso, os que amaldiçoam são às vezes chamados detratores. A segunda relação é a modo de causa. E esta, primária e principalmente, é própria de Deus, que fez tudo com sua palavra, segundo aquilo da Escritura. Porque ele disse, e foram feitas as coisas. E por consequência também é própria dos homens, que com a sua palavra movem os outros, mandando-os fazer alguma coisa, sendo para isso que se empregam os verbos no modo imperativo. A terceira é como expressão do sentimento, que deseja o expresso pela palavra. E para isso empregam-se os verbos no modo optativo. Deixando, pois, de lado o primeiro modo de amaldiçoar, pela simples enunciação do mal, consideremos os 2 outros. E em relação a eles, devemos saber que fazer e querer uma coisa são 2 atos ligados entre si, tanto na bondade como na malícia,
conforme do sobredito resulta. Por onde? No atinente a esses dois modos, pelos quais dizemos o mal, imperativa e optativamente. Pela mesma razão, o que é lícito é também ilícito. Assim, mandar ou desejar o mal de outrem, enquanto mal, visando-o, por assim dizer, em si mesmo, de ambos esses modos, amaldiçoar será ilícito. E é isso o que se chama amaldiçoar propriamente falando. Mas será lícito mandar ou desejar o mal alheio que nos aparece como bem. Nem haverá, então, propriamente falando, maldição, mas só por acidente. Porque a intenção principal de quem fala não visa o mal, mas o bem. Ora, podemos, mandando ou desejando, dizer o mal em razão de duplo bem. Assim, umas vezes por uma razão de justiça. O juiz pode licitamente amaldiçoar aquele contra quem mandou aplicar uma pena justa. E nesse sentido também a igreja amaldiçoa, anatematizando. Assim como os profetas na Escritura às vezes imprecam o mal contra os pecadores, como que conformando a sua vontade com a justiça divina. Embora tais imprecações possam também entender-se como prenúncios. Outras vezes, porém, o mal é dito por uma razão de utilidade. Por exemplo, quando desejamos que um pecador sofra uma doença, ou se lhe ponha algum obstáculo, ou se torne melhor, ou ao menos cesse de causar dano aos outros. Vamos explicar isso nesses 3 minutos e nos primeiros do próximo bloco. Toda a questão que vai afirmar que tal maldição foi pecado ou não é a intenção, o desejo de quem impreca alguma coisa, prevê alguma coisa, pré-anuncia alguma coisa, desejando que tal coisa má aconteça para aquela pessoa. Essa maldição, ela é pecado, sempre será pecado. Agora vamos a uma outra situação. Se você não estudar, você vai levar bomba, você não vai ser ninguém na vida, você vai passar por dificuldades se você não trabalhar. A mãe aqui, falando seriamente com seu filho, está prevendo alguma coisa que poderá acontecer. Mas a mãe ama o filho? A mãe não quer que isso aconteça? A mãe está amaldiçoando, atenção, está dizendo algo mal. Amaldiçoar é dizer mal. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, tu pensas que serás elevado ao céu? Tu serás precipitada ao inferno. Jesus não quer isso, mas está prevendo que esse vai ser o destino dos moradores de Cafarnaum, de Betsaida, de Corozaim. Portanto, dizer mal algo que pode acontecer, empenhando-se numa palavra dura, como que dando a entender à pessoa, ela está querendo, ela está desejando, na prática não está querendo, não está desejando, mas está prevendo, está predizendo algo que na verdade poderá acontecer por causa do pecado dessa pessoa, que está sendo, aspas, amaldiçoada. O juiz, quando emite uma sentença e sentencia a pessoa a tantos anos de prisão, por causa disso, por causa daquilo outro, e essa pessoa deverá pagar na prisão, etc, etc. Isso não é uma coisa boa, ele não está dizendo uma coisa boa, está dizendo uma coisa má, mas está dizendo uma coisa má por questão de justiça. Aliás, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque tive fome e não me deste de comer. O porquê não está no meu desejo de mandar você para o inferno. Eu não estou amaldiçoando você porque isso partiu de mim. E o que vai acontecer com você durante toda a eternidade é desejo meu, é vontade minha. Porque tive fome e não me deste de comer. Está terminando o 3º bloco.
Assunto fascinante, que vai ser continuado no último bloco, o bloco das perguntas. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. O terceiro intervalo está começando o nosso último bloco, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Maldição de Cristo. Cristo que se fez maldição, Cristo que amaldiçoa, e estamos tratando, no último bloco, vimos no finalzinho a maldição boa, quando a maldição é pecado e quando a maldição não é pecado. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Agora chegou o momento de me colocar diante de vocês e do Caio, que já está aqui com as perguntas que ele selecionou, com o rigor que lhe é próprio. Vamos ver se a misericórdia de Deus me ajuda a responder as perguntas que eu vou ver agora ali no teleprompter da câmera do meio. Vamos lá então, Caio. Primeira pergunta. O ser humano tem realmente o poder de amaldiçoar outro? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olhamos para Jesus, aquele que amaldiçoou. E nos espelhando em Jesus, que é o nosso modelo, a maldição boa, como essas maldições de Jesus sobre as cidades de Cafarnaum, Corazim ou Corozaim e Betsaida. Essa ameaça que, na verdade, deseja que um pecador se converta, deseja que uma cidade se arrependa, deseja que a pessoa cesse de causar males, cesse de perseverar no pecado, não desejando de fato, querendo que aquele mal aconteça. Nesses termos, o ser humano pode exercer aquilo que Jesus realizou diante das cidades de Betsaida, de Corozaim, de Cafarnaum. Dou um exemplo clássico. Se você continuar a beber, eu quero lembrar a você, virá a cirrose, virá a separação, você perderá o emprego, você perderá os amigos, as pessoas de bem vão se afastar de você, seus filhos não vão querer contato com você. Quem está falando está ameaçando, está advertindo, está prevendo, está predizendo em função de uma condição de pecaminosidade da pessoa exortada, advertida, repreendida, o que vai acontecer na frente. Só que a pessoa não deseja que isso aconteça. Essa é a maldição boa. Isso faz parte da pedagogia de uma pessoa que ama outra, que em determinados momentos está precisando de um chacoalho, está precisando de uma advertência. E a advertência, às vezes, comporta dizer coisas más que poderão vir pela frente. Próxima pergunta, Caio. Como cristãos, nós sabemos que o que nos espera é a perseguição. Devo me preocupar caso seja amaldiçoado por seguir e obedecer a Jesus Cristo? A resposta é dada com a última bem-aventurança no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículos de 11 a 12. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A resposta é não. Não, preocupação, não, mas alegria e exultação.
quando, pela nossa obediência, pela nossa fidelidade a Cristo, formos vítimas da fúria, da língua de certas pessoas e da perseguição também, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Eu penso que esses 2 versículos respondem bem à sua pergunta, querida irmã. Terceira pergunta, Dom José, a fofoca é uma maldição? Bem, se ela deseja o mal, a pessoa fofocada, isto é, aquela de quem estão fofocando, aí se torna sim uma maldição. Porque uma coisa é dizer, menina, mas aquela mulher está com tal problema dentro daquela casa. Isso é fofoca. Se é somente isso, é fofoca. Não tem nada de maldição até aí. Agora, se nessa conversa de fofoqueiros ou fofoqueiras, a pessoa diz, desejando que aquela pessoa sofra, que aconteça uma desgraça, que aquele mal que ela está experimentando é bem feito e tomara que isso traga mais prejuízo para ela ou algo desse tipo, aí temos uma fofoca que é maldição. O que conota uma maldição é o mal que se deseja para aquela pessoa. É uma projeção querida. É uma projeção de um mal, um desejo de um mal, um arquitetar um mal, uma prospectiva desejada, querida, alimentada por aquela pessoa. Aí sim, isso é a maldição pecaminosa. Isto é, se fala do mal como algo querido, como algo desejado. Quarta pergunta. Quando Jesus nos manda sacudir a poeira dos pés para aqueles que não vos receberem, é uma autorização a amaldiçoar? Não necessariamente, já que esse texto está em Mateus capítulo 10, ele está bem por aqui. Deixe-me ver, Mateus capítulo 10, quando fordes presos, não, aqui está. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Sacudir a poeira, não. Agora veja o versículo seguinte. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Aqui é a maldição boa. Isto é, eles estão com esse endurecimento do coração, já se encaminhando para a ruína, porque com essa dureza de coração, rejeitando vocês, se assim eles perseverarem nesse endurecimento, eles vão ser tratados com muito mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Mas atenção, aqui é no âmbito de Deus. O simples fato de sacudir até mesmo o pó dos pés, isso não denota absolutamente nada de maldição. Enquanto tal, não. Quinta pergunta, como é amaldiçoar sem pecar contra o mandamento de não levantar falso testemunho? Isso não seria dizer mal? Etimologicamente, amaldiçoar é dizer mal. Mas uma coisa é você dizer mal, ou seja, projetar o mal, desejando que ele aconteça. E outra coisa é você dizer o mal como forma de advertir, não querendo que isso aconteça. Se você continuar a beber, você vai contrair cirrose hepática. Sua esposa vai lhe deixar. Você vai perder o emprego. Isso é dizer mal. Só que a intenção da pessoa, se é que ela ama o corrigido, se é que ela ama aquele que está advertindo, se é que ela realmente quer o bem, a intenção dela ao projetar isso, ao dizer coisas más que vão acontecer no futuro, ela está fazendo isso porque quer bem a pessoa. Ela não está desejando. Quando, seja por palavras ou
quando isso não é possível descobrir, a intenção de quem fala é desejar o mal, isso é a maldição má. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para o nosso programa, você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJosé_Falcão_Oficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. Pronto, terminou o tema da maldição. Maldição é uma palavra que, enquanto tal, não significa maldade, pecaminosidade. Maldição significa o ato de dizer mal. E você pode dizer um mal que está acontecendo ou que vai acontecer, desejando que esse mal aconteça. Essa maldição é pecaminosa, absolutamente proibida. Quando, todavia, a intenção ao dizer o mal que vai acontecer, mas não há o desejo de que ele aconteça, mas como forma de advertência, para que a pessoa se converta, como Jesus disse às cidades de Corazim, ou Corozaim, Betsaida e Cafarnaum. A intenção, sendo boa, essa maldição não é pecado. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.